Olá, voltei para continuarmos falando sobre figuras de linguagem. Se você não assistiu a nossa primeira aula, volte ao nosso canal. Lá no canal do SEAD nós temos a primeira aula onde eu, professora Gislane, fiz algumas revisões. Eu espero que você tenha assistido essa aula, porque agora nós vamos fazer atividades sobre essa aula de figuras de linguagem. Aqui nós começamos. Nem tudo que se diz do mesmo jeito. O que essa frase quer dizer? Será que o modo de falar também muda o sentido das frases? Nós vimos isso na nossa primeira aula, não foi? Por isso, nós entendemos que as figuras de linguagem é uma maneira diferente de dizer as coisas para enfatizar, para suavizar, para chamar atenção, para ironizar. Então, as figuras de linguagem, servem para mudar a maneira como nós dizemos as coisas. Vamos ver esses exercícios? Que pontualidade exemplar, disse a professora quando o aluno chegou 30 minutos atrasados. O efeito de sentido produzido nesta frase é... Então, o efeito de sentido produzido pela figura de linguagem foi um agradecimento sincero, uma crítica disfarçada de elogio, um elogio à responsabilidade do aluno ou uma surpresa com o comportamento do aluno. Que figura de linguagem está presente nesse exemplo? E aí? Já conseguiram encontrar a resposta dessa questão? Quando a gente diz, que pontualidade exemplar. Se o menino chegou atrasado, ele não é pontual, Então, aqui nós temos o quê? Uma crítica disfarçada de elogio. E a figura de linguagem que nós temos aqui é a ironia, Que serve para fazer aí críticas, Para chamar a atenção de alguém. Então, foi assim que a professora usou essa figura de linguagem. Número 2. Depois de uma longa vida, o avô partiu para um lugar melhor. O eufemismo é usado para... Então, nós temos aqui um eufemismo, Tornar a frase mais engraçada, disfarçar uma ideia agressiva, mostrar dúvidas sobre o ocorrido ou criticar o envelhecimento. O que vocês acham? Já encontraram a resposta dessa questão? Vamos ver? Disfarçar uma ideia agressiva, Então, ao invés de falar que o avô morreu, a pessoa usou partiu para um lugar melhor, A gente nem sabe bem como é que é esse lugar, mas usa-se essa expressão, para que a pessoa fique mais tranquila, para que não seja tão agressivo. Então, o eufemismo é a figura de linguagem que traz mais delicadeza a uma expressão, para que ela não se torne tão agressiva. Ela chorava de alegria. A figura de linguagem presente nesse caso é uma metáfora, uma hipérbole, uma antítese ou um eufemismo. E aí? Essa tá um pouquinho mais difícil, não tá? Mas vocês conseguiram descobrir qual é a resposta? Ela chorava de alegria. Qual é a resposta? Vamos ver? É uma antítese. Nós temos duas ideias contrárias aqui, chorar e alegria, não é? Essas ideias colocadas juntas traz uma ideia contrária, Apresenta ideias contrárias. Aquela menina é um anjo. O termo anjo foi usado no sentido figurado para indicar que a menina é o quê? Alegre e falante, bondosa e pura, misteriosa e distante, séria e estudiosa. Nesse caso, tá muito fácil, não tá? A palavra anjo foi usada para indicar que ela é bondosa e pura, Vamos ver a próxima. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A repetição desses sons consonantais provoca uma musicalidade e um ritmo, como nós vimos na nossa aula. Essa figura de linguagem, que é a repetição de sons consonantais, é a aliteração, a assonância, a antítese ou o paradoxo. A aliteração, Como nós temos também naquela do frango, Que era o frango frito feito farofa, e muitos outros trava-línguas que usam aí a repetição dos sons consonantais. O vento levou o sonho e o sorriso. Então, agora veja bem. A repetição de sons vocálicos ó, muitas vezes o vento levou o sonho e o sorriso. Vocês viram quantas vogais ó apareceram? Essa repetição nessa frase cria uma harmonia sonora. Essa figura de linguagem é uma metáfora, uma assonância, uma aliteração ou uma hipérbole? Já encontraram a resposta?
a assonância, né, que é a repetição de sons vocálicos. Então, muito parecida com a literação. Esperei 1000 anos naquela fila. 1000 anos é um exagero. O exagero intencional indica a presença de uma figura de linguagem. Que figura é essa? A ironia, a hipérbole, o eufemismo ou o paradoxo? A hipérbole, né? Que é a figura de linguagem do exagero. Então, quando você vê alguém exagerando, falando, sua mãe gritando lá, menino, já te mandei 1000 vezes guardar essa mochila. Hipérbole, exagero, né? Ou então, se a pessoa fala assim, vocês me matam de vergonha, né? Também é um exagero. Claro que a pessoa não vai morrer de vergonha. Quando nós usamos essas expressões, nós estamos fazendo uma figura de linguagem que se chama hipérbole. O sol sorria entre as nuvens. Ao atribuir uma ação humana ao sol, o autor usa uma personificação, uma antítese, um eufemismo ou uma hipérbole. Veja bem, essa figura de linguagem é a figura da personificação, que é quando nós pegamos um ser inanimado e colocamos características humanas. O sol sorri. É claro que o sol não sorri. É uma figura de linguagem figurada. E nós chamamos essa figura de linguagem de personificação. Letra A, a figura que dá características humanas a seres ou objetos inanimados. Então, nesta aula, nós revisamos algumas figuras de linguagem. Tem muitas figuras de linguagem, né? Tem uma aula que a professora ensinou outras figuras de linguagem. Então, assistam para vocês ficarem craques nesse conteúdo. Combinado? Até a nossa próxima aula.